Irmão, se eu fosse intitular a palavra na noite de hoje, o título que eu daria é A Herança da Vida Eterna. Diante, irmãos, de todos os ensinamentos que a gente tem tido, de todas as lutas, de todas as batalhas, de todas as adversidades, mas também diante de todos os nossos esforços, que é o nosso crescer em fé, que é de palavra em palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu falo sem medo de errar, que todo mundo aqui está se esforçando, senão não estaria aqui hoje. Mas também eu falo sem medo de errar, irmãos, que todos nós, sem exceção, a gente quer alcançar algo em comum lá na frente, que é nós herdarmos a vida eterna. Mas nós sabemos que nessa terra de viventes aqui tudo tem um preço. Se você foi adquirir algo, você tem um preço a pagar. Com o reino de Deus não é diferente. Tem um preço para nós herdarmos essa vida eterna. E hoje nós vamos meditar um pouquinho acerca disso, amém? Põe para mim, irmão, o texto de Mateus 19, do 27 ao 30, ele disse assim, ó. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tantos e herdará a vida eterna, a herança da vida eterna. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Vai para mim, irmã, só o versículo 27. A palavra de Deus diz assim, ó. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Irmãos, para nós entendermos toda essa passagem, nós temos que fazer aqui duas observações, duas perguntas. A primeira, por que Pedro fez este questionamento ao nosso Senhor Jesus? Ele fala para o Senhor Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? É uma pergunta, é um questionamento para o Senhor Jesus. E outra observação que nós temos que olhar neste versículo é: o que é esse deixar tudo e te seguir? Muitas vezes, irmãos, na palavra de Deus, para nós entendermos o que Deus quer nos mostrar na palavra dele, a gente tem que retroceder um pouco o texto. Anteriormente vem a passagem do jovem rico. Está lá em Mateus 9, do 16 ao 26. E eu vou ser bem objetivo e breve, irmãos. A palavra de Deus nos narra que alguém, e a gente sabe que esse alguém é o jovem rico, se aproximou do nosso Senhor Jesus, o chamando de bom mestre, perguntando para ele o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Logo o Senhor Jesus respondeu a ele dizendo: Por que me chamas bom? Bom é somente Deus. E se queres herdar a vida eterna, guarda os meus mandamentos. O jovem logo respondeu ao Senhor Jesus: Que mandamentos? E o Senhor Jesus também já logo respondeu para ele: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Logo o jovem, disse ao Senhor Jesus: Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O que ainda me falta, Senhor? E Jesus respondeu novamente para ele e disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem e me segue. Lembra lá como Pedro indagou o Senhor Jesus: E nós que deixamos tudo e te seguimos? A palavra de Deus nos diz que logo esse jovem, quando ele ouviu isso, a palavra diz que ele se retirou triste, porque ele possuía muitas propriedades. Irmãos, mas após todo esse suceder que nós falamos aqui agora, depois de tudo isso que ocorreu, que o nosso Senhor Jesus permitiu os discípulos estarem ali com ele, o nosso Senhor Jesus fala aos discípulos, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, do que herdar a vida eterna.
Leva para o lado físico mesmo, irmãos. É fácil você chegar numa pessoa que tem tudo o que quer aqui nesse mundo e falar: ó, deixa tudo e me segue. O Senhor Jesus falar, você acha que é fácil? Ele não está falando que é impossível. Não, o Senhor Jesus falou que isso é impossível, não. Ele falou que é mais fácil, significa mais existe a possibilidade. E após o Senhor Jesus dizer isso para os discípulos, a palavra de Deus nos diz que eles começaram a falar entre si mesmos, né? Quem poderá, pois, salvar-se? Ou seja, trouxe diante dos discípulos aquela condição que o Senhor Jesus falou. Vamos dizer assim, como então nós vamos ser salvos? Criou isso dentro deles. Mas logo nosso Senhor Jesus respondeu a eles e disse: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Só para reforçar isso que o Senhor Jesus disse, põe para minha irmã Lucas 1,37. Olha o que está escrito lá, irmãos. Porque para Deus nada é impossível. E a pergunta que eles fizeram, que Pedro fez ao Senhor Jesus, né? Quem poderá, pois, salvar-se? Olha o que está escrito em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando o Senhor Jesus fala para eles que tudo é possível para Deus, Ele só está falando isso. Vai ser salvo porque nós somos salvos por meio da fé, que não vem de vós, mas é dom de... Por isso que para Deus nada é impossível. Pois bem, volta lá, irmão, no versículo 27 de Mateus. Aí, diante de todo esse cenário, irmãos, quando o Senhor Jesus vira para eles e fala assim, ó: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. A partir daí, Pedro indagou o nosso Senhor Jesus, dizendo: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Amém, irmãos? Mas eu gostaria de fazer duas observações muito importantes. Duas condições que se passaram na pergunta de Pedro e na passagem do jovem rico, que nós temos que ter para herdar a vida eterna. A primeira é guardar os mandamentos. A segunda, irmãos, é seguir ao Senhor Jesus. As duas passagens o Senhor fala a palavra de seguir. Ou seja, na passagem do jovem rico, o Senhor Jesus pede para ele deixar todas as propriedades e segui-lo. Mas já nessa passagem aqui, na indagação de Pedro, ele fala assim: ó, nós já deixamos tudo, e estamos te seguindo. Então as duas se conversam. E duas perguntinhas para nós na noite de hoje. Como nós estamos diante dos mandamentos de Cristo? Nós estamos nos esforçando para segui-los? Para colocá-los em prática, irmãos? Nós temos nos esforçado, a segunda perguntinha, para deixar tudo e seguir o nosso Senhor Jesus? Nós temos nos esforçado para deixar as nossas propriedades, irmãos? E as nossas propriedades, que ali fala do jovem rico, abre um leque muito grande. Pode ser propriedade, sim, eu posso ter muito bem aqui, nós podemos ter muito bem. Nós vamos deixar para seguir a Jesus? Mas as propriedades, irmãos, às vezes a gente tem uma mágoa no coração. Você não consegue deixar essa propriedade de lado para seguir o Senhor Jesus. Deixa tudo, ele fala. Às vezes um rancor de uma pessoa. Às vezes a família, irmão. Você sabia que muitas vezes a família, muitos não seguem ao Senhor Jesus para não desagradar pessoas. Propriedades. Propriedade, irmãos. O grande problema é que muitos, ao invés de deixar as suas propriedades para seguir o Senhor Jesus, estão invertendo. Estão deixando o Senhor Jesus para ir atrás das propriedades. E aí é onde está o problema. Amém, irmãos? Somente como observação também, irmãos. Como a gente aprendeu aqui que para herdar a vida eterna nós temos que deixar tudo e seguir o nosso Senhor Jesus. E a gente tem que ter como exemplo disso aqui, irmãos, os discípulos mesmo. Porque aqui está indagando, nós deixamos tudo. E eu peguei dois textos aqui, um texto para mostrar para os irmãos o quanto isso é verdade. Mateus 4, do 18 ao 22, diz assim, ó: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Deixou e seguiu. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes.
E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. O que eles fizeram também? Deixaram ir. Olha o exemplo que nós temos que seguir, irmãos. Quer se espelhar em alguém para herdar a vida eterna? No esforço, se espelhe nos discípulos. O Senhor Jesus andava com eles, ensinava eles dia a dia. Mas algo me chamou a atenção diante desse texto. Olha lá no versículo 20. Logo deixou a rede. Ele demorou para deixar, irmãos? E olha no versículo 22. Dois logo deixaram as redes. E olha no versículo 22. 2 imediatamente deixaram. Irmãos, não tem mais tempo. É hora de nós deixarmos a rede. Eu não tenho que deixar amanhã, depois de amanhã, vou esperar mais um pouquinho. Não, é hoje, irmãos. Glória a Deus. É agora, é imediatamente. É isso que nosso Senhor Jesus quer nos falar nessa noite. Amém? Irmãos, mas notem que os discípulos do Senhor Jesus, eles presenciaram tudo o que sucedeu com o jovem rico. Mas mesmo assim eles não entenderam que naquela passagem que vinha anterior, que o Senhor Jesus fez com que eles presenciaram, irmãos, estava a resposta da pergunta de Pedro. Porque se Pedro falou assim, deixamos tudo e te seguimos, e o Senhor Jesus mostrou para eles, porque o jovem rico perguntou, o que eu tenho que fazer? Deixa tudo, vende o que tens, dê aos pobres, quer dizer, estava implícito ali a resposta, mas eles não entenderam naquele momento. Mas aí lá no versículo 28, o Senhor Jesus vem e reforça aquilo que Ele nos ensinou. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que o que, irmãos? Que me seguiste. Sabe o que fica implícito aí? Em verdade vos digo que vós que deixou as suas propriedades e me a passagem, deixou as suas propriedades, a passagem do jovem rico. Quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós também assentareis sobre as 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe o que o Senhor Jesus está falando para eles? Vai herdar sim a vida eterna, porque deixou e me mas além disso vai se assentar o trono com o nosso Senhor Jesus para julgar as tribos de Israel. É isso mesmo, irmãos. Quando nós formos salvos, nós vamos ter essa oportunidade. Junto com o nosso Senhor Jesus, nós vamos julgar as tribos de Israel, que são os ímpios, irmãos. Vai ter o julgamento dos ímpios. E nós vamos fazer parte, eu creio nisso. Irmãos, mas a recompensa para quem guardou os mandamentos e deixou as suas propriedades, por amor ao Evangelho, por amor ao nosso Senhor Jesus, elas não acabam por aí. Olha o que fala no versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tantos e herdará a vida eterna. Irmãos, aqui o Senhor Jesus nos mostra algumas propriedades. Está lá, casas, propriedade. Às vezes o que está te impedindo é aqui, de deixar, para seguir. Irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, filhas. Irmãos, guarda algo, pelo amor de Deus, todo mundo já sabe disso. Com Jesus a gente nunca perde, ninguém perde. Ele está falando assim, se você deixar por amor a mim, pelo amor de Deus, deixar não é abandonar, esquecer, não. A Bíblia diz que aquele que não ora pelos seus é pior do que um incrédulo. Mas se um breve momento você deixar por amor a mim, você pode ter certeza, dali a pouco o nosso Senhor Jesus traz tudo aqui para adorar Ele junto com você. Quer um exemplo disso, irmãos? Vocês estão olhando para Ele. Certa feita, se o meu irmão permitiu eu contar aqui, nós estávamos em casa, quando nós estávamos no outro ministério, e a gente ia, todo dia nós íamos orar. Aí começamos a entrar em conflito com o que era pregado na outra igreja. E chegou um momento que aquela ânsia de não querer sair lá da onde estava, ia lá, a palavra veio, até que um dia veio uma palavra dura. Só que estava escrito. A frase do meu irmão naquele momento que a gente não quis aceitar foi, a partir de hoje eu não venho mais aqui orar. Quer dizer, o que ele fez? Ele largou por amor ao Evan. Eu tenho certeza que não foi fácil, porque todo dia nós estávamos juntos lá. Acho que eu não demorei 2 dias, Eu falei, eu tô saindo fora de lá também. Cobrança, irmãos.
A minha esposa continuou. Ia lá, todo dia era aquela rotina, segunda isso, terça aquilo. Depois de um tempinho também, acho que deu uns 15 dias, Deus deu um sonho para ela, que mostrava ela dentro de um sepulcro, né? Dentro de um sepulcro. E a frase ela: agora não adianta mais orar. Irmão, no outro dia também foi lá e pediu a bênção. Largou, por amor ao evangelho. O amor de irmão eu tenho certeza que nunca saiu do coração. O amor de cunhado nunca saiu do coração. Mas por amor ao evangelho, sabe o que Deus fez? Trouxe tudo junto. Hoje nós estamos aqui cultuando junto, exercendo o ministério junto. Eu sempre falo isso, irmãos. Eu nunca coloquei o joelho no chão e falei para o nosso Senhor Jesus que eu queria ser pastor, não. Mas ai daquilo se eu não exercer o que Deus, o meu chamado nessa terra de viventes. Amém? Olha a mesma passagem que se encontra no livro de Marcos 10, do 29 ao 30. Diz assim, e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receberá 100 vezes já nesse tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguição, e no século futuro a vida. Então é isso, irmãos, ele deixou, mas Deus trouxe tudo. Mas só que aqui tem uma observação aqui, irmãos. Com perseguir, vai ser fácil? Não. Existe perseguição? Existe afronta? Existe luta? Existe adversidade? Fica feliz, irmão, se está acontecendo isso aí. Olha o que está escrito em Mateus 5, do 10 a 11, a campanha que nós estamos vivendo. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ao herdar a vida eterna. Está acontecendo isso aí? Vai herdar a vida eterna. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Irmão, está sendo perseguido, está sendo injuriado, estão mentindo, falando todo mal contra você. Olha para o alto e fala: glória a Deus, Senhor Jesus, eu sou um bem-aventurado. Amém, irmãos? Amém. Continuando o texto, irmão, olha como o nosso Senhor Jesus termina ali, porque muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Traduzindo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Para explicar essa passagem aqui, irmãos, esse versículo, não tem passagem melhor para a gente meditar do que em Mateus 20, do 8 ao 16, que diz assim: e aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, porque se vocês lerem mais lá atrás essa passagem, teve uns que chegaram próximo do fim do dia de trabalho, mas o Senhor Jesus, mas o dono, né, o Senhor da vinha, ele chamou os mesmos e ligou algo com eles a ser pago. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, que é das últimas horas, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. O senhor da vinha acordou aquilo, e recebendo-o murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, mas ajustasses tu comigo um dinheiro. Foi acertado isso, irmãos? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmão, sabe o que o Senhor Jesus está querendo nos mostrar aqui? Não importa quanto tempo de evangelho você tem. Tem muitos que a vida inteira se dedicaram ao evangelho, foram salvos. Mas tem muitos que no fim da vida
conheceram o evangelho genuíno. Deus resgatou para o evangelho genuíno. Também foram salvos, é isso que ele quis dizer. Deus não faz, irmãos, distinção disso, não. O que Deus quer, seja uma vida inteira, ou seja um dia, uma entrega verdadeira. É um deixar e seguir verdadeiramente a Ele. É isso que Ele espera da gente. Por isso, irmão, não fica se questionando, não. Eu já me questionei acerca disso. Ai, se eu tivesse conhecido o Evangelho antes, há um tempo determinado para todas, não era a hora nem momento. Deus sabe de todas as coisas. Agora, o livre-arbítrio, ele não influencia, não. Ele não interfere. Você pode estar uma vida inteira no Evangelho. Se lá no finalzinho da carreira você se decidir deixar dele, problema, irmãos. O que Ele quer que aconteça em nossas vidas é que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo quando nós conhecemos o Evangelho genuíno. É isso que Ele espera de nós, irmãos. O maior exemplo na Bíblia é o ladrão da cruz. Naquele momento que ele estava lá, irmãos, ele reconheceu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. Ele falou: eu estou aqui porque eu mereço, mas o Senhor nada. Aí ele pediu ajuda. O Senhor Jesus falou o que para ele? Ainda estarás comigo no paraíso. Olha a entrega, irmãos. Uma vida inteira errônea, uma vida inteira errada, mas quando ele olhou e viu o autor e consumador da fé, ele falou: lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Então não importa, irmãos, se nós temos 10, 20, 30, 40, 50 ou a vida inteira, ou nascemos num berço evangélico, o que Ele quer de nós, independente do tempo, é uma entrega fiel e verdadeira. É fazer com magnífica excelência. É isso que Ele espera de cada um de nós. Amém, irmãos? Então eu quero fazer aqui uma reflexão para entregar a palavra na noite de hoje. Todos nós, irmãos, sem exceção, nós buscamos dos aprendizados. Nós buscamos aqui o crescer na fé, porque nós temos como objetivo de vida a herança da vida eterna. E saibamos que para nós alcançarmos a vida eterna, nós temos que ao menos nos esforçarmos para guardar os mandamentos que Jesus nos deixou. E também nós temos que nos esforçar para deixar tudo e ser. Saibamos, irmãos, que quando nós deixamos tudo e vamos segui-lo, além da vida eterna, nós vamos se assentar junto com o nosso Senhor Jesus num trono de glória para julgar as tribos de Israel, as 12 tribos. Mas guarde algo: quando nós façamos isso para seguir o Senhor Jesus, não se esqueça, vai haver perseguição. Se haver perseguição, irmãos, fique feliz, nós somos bem-aventurados. Para a gente finalizar, irmãos, saiba, por isso que a gente tem que orar pelos nossos irmãos, até o último respirar nosso nessa terra de viventes. Não só pelos nossos, mas orar por todos os homens. Lembra uma pregação que foi feita? Nós temos que orar por todos, sejam aqueles que estão em eminência ou não. Temos que orar, irmãos, porque não importa o tempo do evangelho, o que Deus quer de nós é uma entrega verdadeira. Porque muitos derradeiros, quer dizer, muitos que vão chegar lá naquele finalzinho da vida, muitos derradeiros serão os primeiros. Ou seja, irmãos, às vezes aquele que está lá no finalzinho da vida, de repente a entrega vai ser maior do que aquele que ficou uma vida inteira se dedicando ao evangelho. Essa mensagem na noite de hoje quer dar a vida eterna. Guarda os mandamentos, deixa o que tem que deixar. Não sei qual que é a propriedade que está te impedindo. Aquele jovem rico era propriedade mesmo, era dinheiro, mas eu não sei qual que é a propriedade que está nos impedindo de nós deixarmos para segui-lo. Às vezes a gente fica nervoso, se apega com coisas tão pequenas, terrenas aí. É propriedade, irmãos, vai ficar, tudo passará, mas a palavra de Deus não passa, irmãos. Amém?